Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de falar a continuação da história de A Lenda de Vox Machina. Lembrando que esse vídeo terá spoilers caso você não tenha visto a série. Nesse capítulo, Wildstorm continua sendo atacada por aquela horda de zumbis e junto com os zumbis vem um grupo de gigantes. Então o grupo vai precisar acabar com esses zumbis e para isso eles têm a ajuda da Pike. A Pike finalmente volta daquela jornada espiritual dela. Então o corpo dela continua lá junto com aquelas clérigas, mas ela está em uma projeção astral. Então ela abençoa todas as armas de todo o povo de Wildstorm para que eles consigam vencer aqueles zumbis. Enquanto isso, a Delilah revela que ela transformou o Silas em vampiro quando ele estava prestes a morrer por causa de uma doença. Então ela transformou ele em vampiro para salvar a vida dele. Então, quando o grupo finalmente se livra daqueles zumbis, eles vão até uma cripta dos Del Rolo, que é a família do Percy e da Cassandra. E depois dessa cripta, eles chegam numa cela. E nessa cela está uma moça que é a torturadora do Percy, quando ele ainda era uma criança, e ela também torturou a Cassandra. Então o nome dela também está no cano daquela arma do Percy. Só que como ela tem uma informação de onde estão o Silas e a Delilah, ela vai continuar viva e vai ser poupada da vingança do Percy, até que eles consigam chegar até esse lugar onde ela vai levar eles. Então ela leva o grupo até esse lugar que fica no subterrâneo, embaixo daquela árvore que fica no centro de Wildstorm. Então quando eles chegam lá, a Cassandra acaba traindo o Percy e se volta contra o grupo. Então ela acaba fugindo e o Vex acaba indo atrás dela. Então os Briarwood finalmente aparecem e a Delilah revela que ela quer invocar um demônio chamado de Nome Sussurrado. E para isso ela vai controlar a mente da Cassandra para que ela mate o Percy. E ela também vai controlar a mente do Vex para que ele mate a irmã dele, a Vex. Então a Vex entra em combate contra o irmão dela, o Vax, para tentar fazer ele acordar daquele controle mental que ele está. Enquanto isso, a Kate acaba indo até as raízes daquela árvore gigante que fica no centro de Wildstorm, e ela tenta fazer essa árvore acordar, e usando os poderes de druida dela para tentar ajudar a árvore e absorver a energia dela para usar contra os Briarwood. Então, com a ajuda dessa árvore, a Kate consegue criar uma luz muito forte lá no subterrâneo, e essa luz acaba bloqueando o controle mental do Vax, então ele finalmente se acorda. E também essa luz ela consegue ferir o Silas. Como ele é um vampiro, ele não suporta a luz do sol. Então o Grog segura ele e a Kate finalmente consegue matar o Silas com aquela luz. Então a Delilah acaba ficando muito abalada com a morte do Silas, então ela foge. Enquanto isso, a Kate acaba perdendo muito poder por causa desse ato heróico dela e ela acaba quase morrendo. E como a Pike, que é a única do grupo que consegue curar além da Kate, ela sumiu, então não tem ninguém para curar a Kate porque ela está inconsciente. Então o único jeito de salvar a Kate é o Vax fazendo uma magia que ele aprendeu com ela mesma. Então quando a Kate acorda, ele finalmente fala para ela que ele ama ela. Então a Cassandra finalmente se liberta daquele controle mental dela e então o Percy se volta contra a Delilah. E quando ele faz isso, aquela personalidade sombria dele aparece de novo. E então, aquela entidade que estava dentro dele finalmente se revela que é um demônio. Então, quando ele estava construindo aquela arma, na verdade ele estava fazendo um pacto com esse demônio, sem que ele percebesse. Então o demônio fez uma troca que ele ia ajudar o Percy naquela vingança dele. E enquanto isso, a cada pessoa que ele matava com aquela arma, ele estava, na verdade, alimentando a alma desse demônio. Então o demônio agora ordena que o Percy mate os amigos dele do Vox Machina.
Só que o Percy finalmente se liberta das garras desse demônio, então ele acaba jogando a arma dele na água ácida, então o demônio acaba se enfraquecendo nessa água ácida, então eles finalmente se livram desse demônio. A Delilah revela que ela não conseguiu evocar o nome sussurrado, então o Percy fala que ele não quer mais se vingar contra ela. Só que a irmã dele, a Cassandra, acaba mostrando que ela ainda queria vingança, então ela mata a Delilah. Então, quando eles voltam para Wildstorm, a Kaylit acaba curando aquela árvore gigante, e agora o povo de Wildstorm finalmente está livre dos Briarwood. O Percy fala para Cassandra que ela deve ser a nova líder de Wildstorm, porque ele vai voltar com o grupo dele, Vox Machina, para a capital dos reinos, que é Exandria. Então a Kaylit fala pro Vax que ela não tem interesse romântico nele, então os dois continuam sendo só amigos. Então tinha rolado um clima entre a Vex e o Percy, só que até agora nada aconteceu. Então uma nova ameaça surge para o reino de Exandria. Vários dragões aparecem sobrevoando o céu, e assim termina a primeira temporada. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!